Hoje a nossa aula vai ser uma aula aberta sobre demência, né? E quem vai apresentar ela para a gente vai ser o Dr. Rafael Ribeiro Espera. Ele, falando um pouquinho então sobre a formação dele, ele possui a graduação em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora e fez residência médica em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, né? Que é a USP. E se especializou em Neurologia Cognitiva e do Comportamento também por essa mesma instituição. E atualmente ele é colaborador da divisão de clínica neurológica do Hospital das Clínicas da USP, do grupo de neurologia cognitiva e do comportamento. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro da Academia Americana de Neurologia. E ele está atuando em pesquisa na área de neurologia cognitiva e do comportamento, também em alterações neurológicas relacionadas ao Covid-19 e manifestações cognitivas da fibrilação atrial em pacientes idosos. Bom, obrigado pela apresentação, Clícia. Obrigado pelo convite também, Raíssa. Vocês estão vendo minha tela toda cheia? Sim. Perfeito. Tá, bom, então, a aula vai durar mais ou menos 1 hora, tá? E depois eu vou abrir um espaço para discussão, para dúvidas. Eu coloquei meu e-mail no final, tá? Vou falar um pouco também do meu projeto do Covid. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, também coloco o e-mail do meu projeto, tá? Então, assim, essa aula eu costumo dizer, quando eu dou para os acadêmicos lá do HC, né, quando a gente começa a estudar um tema, tudo é muito nebuloso, né? Às vezes as coisas não ficam tão claras para a gente, mas a intenção é que depois dessa aula que a gente consiga enxergar algumas coisas de forma mais clara e límpida e mais coerente, vamos dizer assim, né? Então, vou começar com algumas definições para que seja possível entendimento, tá? Quando a gente for falar um pouquinho das doenças neurodegenerativas, né? Então, quando a gente fala em síndrome demencial, o que é demência, né? Vai ler no livro, é isso, é um declínio em ao menos 2 domínios cognitivos que levem para um prejuízo ao paciente nas suas atividades do dia a dia, né? Ou nas suas atividades de trabalho. E quando a gente fala em domínio cognitivo, né, a gente está falando basicamente 6 domínios específicos, tá? Que eu vou explicar cada um deles. Então, o primeiro, mais comum, né, que a gente ouve é sobre a memória, que é a capacidade de reter novas informações. A gente sabe que existe memória de curto e longo prazo, né? Então, memória de curto prazo, por exemplo, é a memória que você usa para decorar um e-mail, um número de telefone que você esquece depois de minutos. A memória de longo prazo, basicamente a memória que a gente usa, né, para lembrar de fatos autobiográficos, então em relação a casamento, formatura, que será em breve o caso de vocês, né, lembrar fatos, né, aniversários, lembrar compromissos, né, então memórias mais distantes, vamos dizer assim. Quando a gente diz função executiva nessa aula, basicamente eu vou estar falando sobre organização, planejamento, resolução de problemas, tá? Linguagem é nossa habilidade de se comunicar, que isso envolve tanto a parte oral quanto escrita, a produção da fala e a compreensão da fala. Habilidade visoespacial, basicamente capacidade de navegar, ou seja, a gente tem como se fosse um GPS no cérebro, que faz com que a gente conheça caminhos, saiba se deslocar, saber onde estão os cômodos da casa, né? Visoperceptiva, capacidade de reconhecer faces, cores e objetos, e atenção e cálculo, né, que é basicamente a capacidade de focar numa determinada tarefa, extinguir estímulos externos, né, então o que eu digo, estou dando aula, eu não estou prestando atenção no barulho do ar-condicionado, estou focado por um período prolongado de 1 hora nessa aula, e às vezes a gente tem também a questão da atenção dividida, né, que é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, quando a gente fala em domínio cognitivo, a gente vai estar falando desses 6 itens, basicamente, e a demência é a disfunção de 2 deles, que levam ao comprometimento das atividades do paciente, né? Então, a gente vê queixa de memória em vários cenários, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes o paciente com transtorno psiquiátrico, com transtorno depressivo, ansioso, principalmente quando descompensado, pode levar o paciente a uma falta de memória, muitas vezes a uma falta de atenção.
né? Às vezes o paciente ele vai ter também um quadro que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, tá? Que eu vou falar mais à frente, mas basicamente quando o paciente tem a queixa e alteração cognitiva, mas sem a perda da funcionalidade, e a síndrome demencial propriamente dita, né? Por que é importante entender isso, né? A gente sabe que as doenças neurodegenerativas, em geral, a fisiopatologia dela começam de 10 a 20 anos antes. Por exemplo, na doença de Alzheimer, acontecer as alterações cerebrais, né? E com o progredir dessas alterações, né, do depósito, por exemplo, da proteína beta-amiloide, né, hiperfosforilação da proteína tal, que são dois marcos aí anatomopatológicos da doença de Alzheimer, o paciente, vocês começam a ver aqui na linha verde, ele começa a iniciar um declínio cognitivo que, depois que ele passa desse estágio 3, ele passa a ser reconhecido clinicamente, tá? Que é o MCI ou CCL, comprometimento cognitivo leve, né? E quando isso progride, né, de forma muito acelerada ou de forma muito importante ao longo do tempo, o paciente abre um quadro demencial. Então, aqui um outro conceito das doenças neurodegenerativas é que são quadros progressivos, né? Muitas vezes, né, esses quadros, eles podem ser mais abruptos, né? Então, um exemplo que eu dou é um paciente, por exemplo, que tem vários fatores cardiovasculares, ele tem um AVC, né, faz uma lesão isquêmica no cérebro extensa, e isso evolui com declínio cognitivo em até 6 meses após o AVC, mas de forma mais abrupta, né? Porque a lesão do AVC, o AVC é um evento neurovascular agudo, né? Mas isso não é a regra. Quando a gente estiver falando de demência, né, a maioria das doenças serão doenças de evolução progressiva, né? E o paciente vai passar por vários estágios até isso poder ser reconhecido pelo médico, né? Então, igual eu disse, aqui a primeira distinção, né? O comprometimento cognitivo leve não interfere nas atividades diárias, apesar do paciente ter um declínio cognitivo. E no comprometimento cognitivo leve, o paciente pode ter um declínio em apenas um domínio. Então, pode ser um paciente só que está com uma disfunção de memória, mas que ele consegue, por exemplo, fazer anotações no bloquinho, no calendário, etc. E a despeito dessa dificuldade em memória, ele não vai ter uma perda de funcionalidade, né? Então, como que a gente define? Existem os indivíduos cognitivamente normais para a faixa etária, que às vezes vão ter alterações neurodegenerativas, queixas de memória, às vezes até subjetivas, que a gente não consegue perceber nos exames. Vão ter os pacientes com comprometimento cognitivo leve. Esses pacientes com comprometimento cognitivo leve, muitas vezes não serão por doenças neurodegenerativas, serão, por exemplo, pacientes pós-internação prolongada, pacientes com queixas psiquiátricas, igual disso que você trata, eles recuperam, né? Então, por isso a seta mostrando que eles podem voltar ao normal. Mas, às vezes, quando você estiver falando de uma doença neurodegenerativa, eles vão passar por esse estágio, né? Vão ter o declínio evidenciado, né? E cerca de 10% ao ano, eles poderão evoluir para uma síndrome demencial, né? Então, aqui é uma tabela relativamente interessante, né, de um estudioso que chama Peterson, que ele traz para a gente como que a gente define o comprometimento cognitivo leve, né? Atualmente tem muito interesse na parte de pesquisa em relação a isso, porque a gente viu que a maioria das medicações, quando a gente trata um paciente com uma doença neurodegenerativa em fases moderadas e avançadas, a medicação não funciona. Então, cada vez mais a gente tenta fazer um diagnóstico precoce para que o tratamento, né, que a gente ainda está estudando, vou falar mais à frente, ele possa ser efetivo a longo prazo, né? Então, a gente divide basicamente o MCI, né, que é o Mild Cognitive Impairment, ou comprometimento cognitivo leve, em formas amnésticas, ou seja, que tem dificuldade de memórias, formas não amnésticas, tá? Então, uma boa divisão. E hoje em dia a gente consegue definir que um paciente tem um comprometimento cognitivo leve pela doença de Alzheimer, né, um diagnóstico então bem precoce através de exames mais detalhados, tá, que eu vou citar mais à frente, mas que a gente chama de biomarcadores, que basicamente vão ser o exame do líquor com detecção dos biomarcadores, o exame de PET, tá, tanto o PET marcado para glicose quanto o PET amiloide, tá. Então, aqui alguns dados epidemiológicos em relação à demência, mostrando que, além dela ser muito importante hoje em dia, ela é um fator de grande preocupação. A gente sabe que em 2050 pode
duplicar ou até quadruplicar, dependendo do estudo, a incidência, né? Então, a gente costuma dizer que a demência vai ser uma epidemia a longo prazo pelas curvas, né, de distribuição etária. A gente sabe que a população no mundo inteiro está evoluindo, né, e sendo a demência um dos principais fatores de risco, a idade, a gente sabe que é um fator muito importante, né. Aqui a gente vê, né, que independente do continente, a prevalência das síndromes demenciais são muito acentuadas pela idade, né, chegando até acima de 50% nos pacientes com mais de 95, mais de 100 anos, né? Mas um detalhe importante é que não é considerado normal o paciente evoluir com uma síndrome demencial, né? Então, aquele termo demência senil é um termo que a gente não utiliza mais na prática clínica. Inclusive, tem um colega do HC que está estudando os pacientes, né, nonagenários e acima, que tem quadros cognitivos normais, né, com o colega o Dr. Adalberto, lá do Hospital das Clínicas, para poder tentar traçar um perfil epidemiológico, clínico, neurológico e de imagem em relação aos pacientes que sejam saudáveis numa alta idade, vamos dizer assim, né. Então, aqui na América Latina, estudo do professor Ricardo, né, professor titular do Hospital das Clínicas, né, um estudo epidemiológico mostrando, então, essa correlação com idade, né, demência e idade no Brasil também, como isso é muito importante, né, e aqui outros estudos em relação à prevalência das demências no Brasil, né, então são vários centros, Minas, São Paulo, Sul, vários já estudaram nessa prevalência e a gente vê que não é baixa, né, a prevalência ela é alta, todo mundo conhece, acho alguém na família, alguém que tenha um quadro demencial, né? Alguém já vai ver no consultório pós-formado. Né? Então, a gente vê que isso é importante também do ponto de vista de saúde pública, porque as causas de demência, né, de doença de Alzheimer, têm aumentado em relação a percentual de óbito. E a gente tem um estudo bem interessante aqui do Hospital das Clínicas, no Banco de Cérebro, né, do Biobanco, do Gerolab, né, que é um consórcio neurologia, psiquiatria e geriatria, mostrando, né, que os dados nossos do banco de cérebro são semelhantes aos dados internacionais, né. Então, a gente vê aqui que os pacientes com quadros cognitivos que foram a óbito, né, a maior parte, quase 50% deles, são por doença de Alzheimer, e que a segunda principal causa é a demência vascular, que é o que a gente vê na literatura, principalmente nos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento que não têm um tão bom controle das patologias básicas, né, de pressão alta, dislipidemia, diabetes. Então, os quadros vasculares são muito importantes no nosso meio, né, e esse estudo, né, se vocês somarem o gráfico de pizza, vai dar mais de 100%, porque quanto maior a idade do paciente, maior a probabilidade de ele ter uma copatologia, né, alguns pacientes, por exemplo, podem ter uma doença mista, um Alzheimer com um comprometimento cognitivo vascular, né. Então, o que é a doença de Alzheimer? Né, a gente ouve muito, mas entende razoavelmente, mas ainda há muito a evoluir. Então, ela foi descrita em 1906 por esse neurologista alemão, tá, na paciente dele na época com 53 anos, que foi Auguste Deter. Uma paciente teve um quadro de Alzheimer pré-senil, né, antes dos 65 anos. E o que ele descreveu foram essas placas de proteína beta-amiloide e esses emaranhados, né, o tangle, os emaranhados neurofibrilares, que são os hallmarks, né, da doença de Alzheimer do aspecto neuropatológico, né. Então, igual eu disse, é a principal causa de demência, dependendo da série de casos, de casuística, até 70% da população é uma doença neurodegenerativa associada a essas duas proteínas patogênicas. É mais comum em mulheres, diversos fatores são atribuídos a isso, tem estudos em relação a fatores hormonais, isso não está muito claro, mas a gente sabe que a sobrevida da mulher em geral é maior do que do homem, e tem um alto impacto em sistema de saúde. A gente caracteriza como pré-senil abaixo de 65 anos, né? Tem alguns fatores de risco bem determinados, então, né, a gente sabe que a mutação do ApoE4, né, a homozigose ou a heterozigose é um fator de risco, mas que ele não é necessário nem suficiente para a pessoa ter uma doença de Alzheimer, ou seja, não é todo mundo que tem essa mutação que vai evoluir para um quadro de Alzheimer,
e tem muitas pessoas com doença de Alzheimer que não têm essa mutação, né? Ela só aumenta o risco, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que a história familiar ela é relevante em relação ao fator de risco, a idade, fatores de risco cardiovascular, baixa escolaridade, paciente analfabeto ou com uma semi-analfabetismo, uma escolaridade baixa, paciente com transtornos psiquiátricos, pacientes isolados, né, limitados, às vezes, cognitivamente, e, mais recentemente, o traumatismo crânioencefálico, né, principalmente as concussões e traumatismo moderados a graves são um fator de risco bem determinado. Existem as formas autossômicas dominantes, né, do ponto de vista de herdabilidade. As mais comuns são as duas primeiras, a mutação da proteína precursora do amiloide, no cromossomo 21, né, inclusive a trissomia do cromossomo 21 é um fator de risco por hiperexpressão da proteína beta-amiloide no cérebro, né, a gente vê alguns pacientes com síndrome de Down que evoluem com piora cognitiva precoce por doença de Alzheimer, isso é um fator interessante. A mutação da presenilina 1, também com uma ação fisiopatogênica importante no cromossomo 14, também esse perfil autossômico dominante. E aqui mostrando que os pacientes, principalmente com traumatismo mais acentuado, eles podem ter uma curva acelerada de neurodegeneração, né? Então, aqueles pacientes que sofrem acidente automobilístico, ou recebem uma pancada muito forte na cabeça, que ficam torporosos, confusos, precisam de internação, a gente sabe que isso pode às vezes acelerar o problema de uma doença neurodegenerativa, tá? Uma imagem bem bonita, tá mostrando do aspecto anatomopatológico, né, a clivagem errada dessa proteína, né, a gente sabe que a proteína precursora do amiloide é uma proteína transmembrana, cuja função é bem discutível do que ela faz no aspecto neuronal, né, a função dela, mas quando ela é clivada pela gama ou pela beta-secretase, né, ela forma uma proteína beta-amiloide anômala de difícil clearance, né, difícil limpeza dela e com potencial de agregação e neurotoxicidade e que leva a uma hiperfosforilação da proteína tal, formando aqueles emaranhados neurofibrilares. A gente sabe que a proteína tal ela tem a função do microtúbulo, né, no citoesqueleto neuronal, e quando isso é rompido, isso gera uma perda neuronal e uma redução da conectividade, né? E isso acontece de forma interessante na doença de Alzheimer, de forma mais ou menos típica, né, dependendo dos casos. Então, a gente vê que as estruturas límbicas, né, córtex entorrinal, hipocampo, fórnix, né, região mesial temporal, giro do cíngulo, são acometidos de forma mais precoce e mais acentuada. E por que eu estou colocando isso? Porque isso explica, né, de forma interessante, porque a principal queixa do paciente é a queixa de memória, porque a circuitaria de papéis estará acometida, né, acho que todo mundo estudou isso na neuroanatomia, mas lembrando que a via de memória, né, da formação de novas conexões, isso é acometido de forma muito precoce. Aqui mostrando a neurodegeneração, como reduz o volume temporal cerebral, tanto na peça, né, anatomopatológico, quanto no exame de ressonância magnética. À esquerda, o exame normal, à direita, com uma atrofia aqui bem temporal, bem clara, bem acentuado, o hipocampo ele está nessa região ao lado aqui do mesencéfalo, né, do tronco encefálico, no corte coronal. Então, quais são os hallmarks, né? Quais são os principais achados cognitivos? É uma déficit de memória, uma alteração de linguagem, às vezes faltam palavras, né? O paciente chama de word finding, ele pensa na palavra, não consegue reproduzir. Às vezes uma dificuldade muito grande de repetição de frases, entendimentos, e uma disfunção executiva, né? Então, aquela dificuldade em planejamento, organização, e algumas vezes também alguns quadros visoespaciais. Então, aquele paciente começa a se perder no trânsito, sai de casa, não consegue voltar, o vizinho tem que deixar ele em casa, né? Então, todas aquelas alterações anatomopatológicas, né, elas podem ser visualizadas, igual eu disse, através do líquor ou do exame de PET, né? O PET é um exame, né, muito interessante hoje em dia, que a gente tem lançado mão dele quando possível, e a gente consegue fazer diagnósticos pré-clínicos, pré-demenciais da doença de Alzheimer. Ainda, né, a gente sabe que é bem discutível o tratamento ou não, vou entrar nessa seara mais à frente, né, da medicação aprovada agora em junho,
mas a gente cada vez mais consegue fazer um diagnóstico mais precoce das alterações anatomopatológicas da doença de Alzheimer. Como eu disse que o paciente tem um distúrbio de atividade de vida diária, eu queria dividir em dois grupos, as atividades instrumentais, que são atividades mais complexas, né? Então, basicamente, o que ele faz fora de casa ou que faz dentro de casa com uma demanda cognitiva maior. Então, preparar um alimento, um serviço doméstico, saber lidar com as próprias medicações. A gente sabe que os pacientes mais idosos, em geral, têm uma lista de polifarmácia que é difícil, né, de utilizar, né, tomar corretamente as medicações. Utilizar telefones eletrodomésticos, fazer compras, sair de casa, lidar com dinheiro. Quando tem alguma dessas estruturas, uma dessas funções prejudicadas, a gente fala que o paciente tem uma perda das atividades instrumentais de vida diária. E atividades mais simples a gente caracteriza como básicas, né? Então, banho, vestir-se, continência intestinal urinária, transferências, alimentação, são atividades mais simples, né? Basicamente, né, falando grosseiramente, o paciente que perde as atividades básicas, a funcionalidade nelas, ele vai ter um quadro de demência avançada. E um paciente que tem uma dificuldade em atividades instrumentais apenas, ele vai ter um quadro leve ou moderado, tá? Então, aqui, como se apresenta, tá? O que vai ver em relação aos quadros leves, moderados e graves, né? A gente vê quanto mais grave o sintoma, maior é a dependência para outrem do paciente, menor o desempenho dele dentro de casa, né? E aqui as medicações clássicas propostas. A primeira é 93, a tacrina, tá aí que a gente não utiliza mais, tá? Por conta de posologia, difícil de 6 em 6 horas, por ser uma medicação relativamente hepatotóxica. E os mais comuns, os anticolinesterásicos, né? A donepezila, rivastigmina e galantamina, que são medicações que aumentam o pool de acetilcolina no sistema nervoso central, a gente utiliza em todas as fases da demência, e a memantina, que é uma medicação que ela age modulando o receptor NMDA e reduzindo a excitabilidade glutamatérgica, que tem um potencial neurotóxico no neurônio. Né, a gente utiliza a memantina basicamente nas fases moderadas a grave da doença de Alzheimer. Né? Então, a gente vê que até 2003, a gente ficou num gap de 18 anos em relação à aprovação de uma nova medicação. Né? Mesmo sendo a doença com mais, ou uma das mais no mundo, com aporte financeiro para estudo em relação a entendimento e tratamento, a doença de Alzheimer ficou num limbo muito grande, né, de relação a novos tratamentos. Então, eu vou falar também, né, basicamente, em relação a outros modos de tratamento. Então, a gente trata o paciente, por exemplo, com sintomas depressivos de uma doença de Alzheimer, da mesma forma, utilizando psicoterapia, medicação antidepressiva, preferencialmente inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores duais, né, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por quê? Porque os antidepressivos tricíclicos podem reduzir o desempenho cognitivo. Os antipsicóticos a gente deixa basicamente nos pacientes com sintomas psicóticos, né, então delírios e alucinações e agressividade. A gente utiliza muitas vezes reabilitação, treino cognitivo, fono, quando tem dificuldade em deglutição e fala, e físio nos pacientes com dificuldade motora. Sempre recomendando atividade física, né, 3 a 5 vezes por semana, 150 minutos, aquela regra básica, e medidas dietéticas, basicamente, dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo. Todo ano, tá, sai esse pipeline em relação às medicações que estão sendo estudadas para a doença de Alzheimer. Então, a gente vê aqui medicações em fase 1, 2 e 3, medicações que são modificadoras de doença, que a gente só tem uma aprovada temporariamente pelo FDA, que eu vou falar no próximo slide, e medicações que vão agir nos sintomas basicamente neuropsiquiátricos. A gente vê que são uma quantidade imensa de medicações estudadas em diferentes fases e diferentes mecanismos de ação, tá? E todo ano esse pipeline ele é atualizado, né, para dar um panorama para a gente em relação a isso, e o nossa principal expectativa é em relação às medicações modificadoras de doença, né? Aí teve essa medicação que foi aprovada em junho, que eu vou falar rapidamente, que é o aducanumab, ou Aduhelm,
né, que ele foi basicamente descrito na Nature em 2017, foram feitos 2 estudos prospectivos, randomizados e duplos cegos, né, que foram suspensos em 2019, no final, em outubro, por uma análise preliminar de futilidade, mas que depois ele foi estendido, ele foi retomado o estudo, e em julho desse ano, desculpa, não em junho, em julho desse ano, o FDA optou por aprovar a medicação, mesmo tendo divergência em relação aos estudos, né? São 2 estudos com desenhos iguais, um teve um desfecho positivo, que foi o Emerge, o Engage teve um desfecho negativo, nulo, né? Mas pela positividade de um dos estudos, eles optaram por aprovar via Fast Track, né? Uma aprovação relâmpago pelo FDA, e aceitaram a medicação, né, principalmente para ser utilizada nas fases de comprometimento cognitivo leve e demência leve da doença de Alzheimer. Só que é uma medicação, assim, que a gente não começou a aplicar ainda no Brasil, porque, primeiro, ela custa $56 mil, né, vai chegar aqui por mais de R$250 mil, provavelmente ainda não será coberta por plano ou pela Anvisa, vai ter que ter algumas questões mais burocráticas em relação a isso. Terceiro, né, ela é infundida de forma endovenosa, você tem que ter um diagnóstico efetivo da doença de Alzheimer através de biomarcadores, né, então através de líquor e PET, e tem que ter ressonâncias de controle ao longo dos meses de infusão, porque não raro eles podem dar alterações tanto de edema quanto alterações hemorrágicas no sistema nervoso central como efeito colateral, né? Então, a medicação que teve um ganho pequeno, a custas de efeitos colaterais relativamente frequentes, um custo alto, e que a gente não sabe ainda como isso será no Brasil nos próximos meses e nos próximos anos, né? Mas foi uma, vamos dizer assim, foi uma decisão bem controversa, a gente tem que esperar um pouco, né, a experiência e a aceitação na comunidade para ver como que isso será feito. Então, isso basicamente da doença de Alzheimer, né? Outro tipo de doença muito frequente, igual eu disse anteriormente, é o comprometimento cognitivo vascular, né? Atualmente a gente evita usar o termo demência vascular, porque o termo comprometimento cognitivo vascular é um termo mais guarda-chuva que engloba tanto o CCL quanto a demência cerebrovascular. A gente sabe que tem uma grande heterogeneidade do ponto de vista evolutivo, de apresentação clínica, de diagnóstico, né? Carece um pouco de diagnósticos histopatológicos e clínicos, né? A evolução pode ser lenta ou rápida, igual eu disse da demência pós-AVC. E muitas vezes, né, também vai ter uma correlação com a idade, com países com controle menor do aspecto de saúde básica, né? Então, países em desenvolvimento e países também, né, com subdesenvolvidos, vamos dizer assim. E tem, além do aumento com a idade, é mais comum, às vezes, em homens e, dependendo da casuística, em negros, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente sabe que o índice de hipertensão é maior nessa população. Mas os fatores de risco, eles são basicamente os fatores de risco cardiovasculares, que devem ser tratados de forma tal, mas tem alguns fatores de risco não modificáveis que eu trouxe aqui, né, além de sexo, etnia e idade, fatores genéticos, que podem levar o paciente a síndromes clínicas vasculares até mais precoces. Então, igual eu disse, do comprometimento cognitivo vascular existe a demência pós-AVC. Então, quando o paciente tem um AVC num local específico, por exemplo, no tálamo, no hipocampo, na região parietal, ou quando ele tem infartos grandes, ou multi-infartos, né, ele pode ter um comprometimento cognitivo vascular logo em seguida, ou pelo menos até 6 meses após o AVC. E o infarto clínico subclínico silencioso é aquele paciente que não tem uma apresentação clínica de AVC, mas que ele tem uma evolução progressiva de um quadro cognitivo, e quando você faz um exame de ressonância, ele vai ter muita lesão de substância branca. Tá? Vou mostrar isso mais à frente. Sabe que muitas vezes isso é intercambiável, o paciente vai apresentar as duas coisas, então relacionado tanto a doenças de grandes e pequenos vasos. Existem outras formas também, né, que é o CADASIL, CARASIL, que são formas autossômico-dominante recessivas do acidente vascular cerebral, né, a angiopatia amiloide, que é um espectro da doença de Alzheimer, e outros, como pós-parada cardíaca. Um corte axial flare da ressonância,
Essas manchas brancas que a gente vê principalmente na ressonância de baixo, mostra esse grupo dos pacientes com doença de pequenos vasos. Antigamente era conhecido como doença de Binswanger, tá? Foi descrito antes da doença de Alzheimer, né? Que era uma encefalopatia progressiva subcortical, né? Que é o termo que ele utilizava lá em 1890, mais ou menos, né? E isso, muitas vezes, o paciente vai ter um quadro, ele não vai ter déficit focal, ele não vai ter alteração motora, de coordenação e sensibilidade. E a apresentação clínica dele vai ser basicamente essas microangiopatias, tá? Que são essas manchas brancas. Lembrando que ela é graduada por essa escala de 1 a 3, o mais relevante é esse do meio, o FASECAS 2 e 3, que é uma microangiopatia relativamente importante e confluente. E por que eu digo isso? Porque é comum o paciente ter, igual na linha de cima, algumas manchinhas no cérebro, principalmente, como a gente vê nessa casuística, após os 60, 70 anos, né? Então, quando eles estiverem com esse acometimento mais difuso de substância branca, né, a gente vê que você pode imaginar que ele tem um comprometimento cognitivo vascular de pequenos vasos, né? Isso se apresenta do ponto de vista histopatológico e da peça anatômica dessa forma: arteriolosclerose, infarto lacunar, né? Aqui uma imagem de ressonância, uma sequência de susceptibilidade magnética que marca microsangramentos, mostrando microsangramentos talâmicos e núcleos da base, né? Esse microssangramento profundos, muito relacionados à hipertensão. E aqui eu trouxe uma imagem mostrando um AVC de núcleo anterior do tálamo bilateral, que pode gerar uma síndrome amnésica no paciente, de forma imediata, lembrando que o núcleo anterior do tálamo ele faz parte do circuito de papéis. Então, o paciente que tem um AVC dessa região, ele vai estar com uma alteração aguda desta região. E aqui o paciente com múltiplos infartos, né? Tanto lesão de substância branca, quanto lesões lacunares, né? Então, lesões corticais, subcorticais, mostrando que esse é o espectro mais grave e mais comum do comprometimento cognitivo vascular. Não tem nenhum tratamento específico. Os pacientes com AVC, a gente trata com AS ou clopidogrel ou anticoagulante, a depender do mecanismo do AVC. Eu não vou entrar nesse campo agora, tá? Mas é importante entender que a evolução, muitas vezes, ela pode ser pior do que a da doença de Alzheimer, que a evolução pode ser aguda, progressiva, ou também, eu não tinha dito, mas evolução em degrau. Se aquilo, o paciente tem um AVC, piora a parte cognitiva. Tem um AVC, piora ainda mais a parte cognitiva. E vai evoluindo de forma progressiva. Muitas vezes a doença pode ser mista, e os pacientes com autoescolaridade têm maior resiliência cerebral, maior reserva. Ou seja, eles conseguem aguentar mais esse tipo de lesão, né? Então, a gente, mais uma vez, vendo que o paciente com autoescolaridade, ele tem uma proteção em relação a esse tipo de síndrome demencial, né? Os pacientes, então, muitas vezes com infarto clínico subclínico silencioso, vão ter aquelas lesões que eu mostrei na ressonância. E a angiopatia amiloide, só falando, né, um espectro da doença de Alzheimer, basicamente, vou falar de forma grosseira, quando aquelas proteínas da doença de Alzheimer, elas acometem os vasos cerebrais, principalmente do córtex e da leptomeninge. Então, isso gera uma fragilidade, pequenos sangramentos, siderose cortical, às vezes AVC hemorrágico, né? Muitas vezes o paciente, concomitantemente a isso, vai ter o depósito da proteína beta-amiloide no cérebro, e ele vai poder apresentar, então, quadros hemorrágicos, quadros progressivos, né? E a gente consegue ver principalmente naquelas sequências de susceptibilidade magnética, né? Na ressonância de crânio, que são as sequências T2 estrela, gradiente e eco, principalmente, né? Aqui a gente vê esses pontinhos pretos, né, principalmente na ressonância da direita, com um espectro bem de predomínio cortical, tá, desses microsangramentos, e alguns pacientes a gente vê um predomínio mais posterior, tá, que a gente não vê nesse caso, basicamente. Outras lesões vasculares também podem cursar com declínio cognitivo, tá? Então o paciente tem uma parada cardíaca, hemorragia subaracnoide, um AVC hemorrágico, que faz uma cirurgia cardíaca, né, e tem uma circulação extracorpórea, e pacientes também com, por exemplo, lesões carotídeas que fazem AVC em território de fronteira, por exemplo, entre cerebral médio e cerebral anterior, né. A apresentação clínica, como eu disse, como ela é muito heterogênea, ela vai variar de acordo com o local da lesão neurológica,
né? Então, por que é importante? A gente sabe que o cérebro, algumas regiões são tarefas específicas, né? Então, região frontal esquerda, por exemplo, é muito responsável por linguagem, região dorsolateral, né, por função executiva, né, a convexidade cerebral, região medial, muito por iniciativa, então o paciente tem um AVC de cerebral anterior, ele vai ficar muito apático, né, pode ter a síndrome de hemionegligência, igual disse, temporal medial e tálamo, as síndromes de déficit de memória, principalmente, né. E muitas das vezes, lembrando que todos esses sintomas cognitivos vão vir juntos com sintomas motores de coordenação e sensibilidade, né. Aqui mostrando todas as redes, né, que a gente sabe que são interrompidas nos pacientes com AVC, né, a gente sabe que o cérebro não só é estrutura dependente, mas as regiões se comunicam entre si. Então, quando tem lesão subcortical de substância branca, isso vai gerar uma lentificação do paciente, além de quadros de planejamento. A gente consegue ver através de alguns testes, tá? Então, pedir para o paciente ligar números e letras de forma progressiva, que aqui é o exame do digit span, desculpa, o exame do trail making, por exemplo. Aqui o teste do digit symbol, que o paciente tem que desenhar um símbolo para cada número. Tá, a gente vê isso às vezes em teste, por exemplo, neuropsicológico, né, para tirar a carteira e fazer aquelas cruzadinhas idosos fazendo, mas ele é um teste que demanda muita atenção e planejamento, né, a gente aplica às vezes nos pacientes também. E testes de inibição, né, que um teste que a gente utiliza, que o paciente tem que falar a cor que ele está vendo, né? Então, a tendência dele, se não tiver um controle inibitório bom, é ler. Então, ali, por exemplo, em cima, onde está escrito em vermelho, ele teria que falar vermelho, mas ele vai falar azul. Está escrito, né, azul em inglês, né? Então, esse é o Stroop Test, um teste interessante em pacientes com comprometimento cognitivo vascular. Né? Então, igual disse, tratamento sempre vai versar sobre a prevenção primária, né? Atividade física, né? Sempre modificação do estilo de vida. Você pode tentar fazer uso também dos inibidores da colinesterase e da memantina, principalmente quando você suspeitar que tem uma copatologia de comprometimento cognitivo vascular e doença de Alzheimer, né? E os outros sintomas, o tratamento vai ser muito semelhante à da doença de Alzheimer, então não vou entrar no mérito de cada uma delas. Bom, então agora sobre as doenças relacionadas a parkinsonismo, falando bem de forma en passant, né, a gente tem que definir o que é parkinsonismo. Um parkinsonismo ele é definido por 4 sintomas cardinais. Bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, hipertonia plástica, ou rigidez, que é aquele endurecimento dos membros, ou às vezes endurecimento axial, instabilidade postural, que é aquela dificuldade de manter o equilíbrio, e tremor, né? A gente sabe que existem os parkinsonismos secundários, né, ou parkinsonismos atípicos, que cursam com com comprometimento cognitivo, vai ser basicamente o DCL, que é a doença com corpos de Levy, a PSP, que é a paralisia supranuclear progressiva, e a DCB, que é a degeneração córtico-basal. E a própria doença de Parkinson, né, que a gente sabe que de forma tardia ela pode também cursar com o quadro cognitivo, né? Então, as demências parkinsonianas, vamos dizer assim, muitas vezes vai ter sintomas motores, neuropsiquiátricos e cognitivos, sintomas corticais e subcorticais, e o que a gente vai ver, principalmente, diferente do Alzheimer, que é muito distúrbio de memória, vai ser muito distúrbio executivo, então o paciente completamente desorganizado, sem planejamento, apático, lento, tá? Tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista de raciocínio, e aquela disfunção espacial, se perdendo às vezes dentro de casa, com sintomas mais complicados, né, do aspecto posterior, vamos dizer assim, de processamento visual. E muitas vezes a gente vê que isso pode ser precoce na manifestação do parkinsonismo, né, principalmente no Levy, doença no corpo de Levy, e na degeneração córtico-basal, a demência é a manifestação inicial, né, inicial que eu digo junto com sintomas motores, né, da rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural, ou mais tardio, por exemplo, na doença de Parkinson e na paralisia supranuclear progressiva. Os sintomas neuropsiquiátricos às vezes são semelhantes à da doença de Alzheimer,
mas aqui eu coloco um sintoma que ele é relevante, que é o transtorno comportamental do sono REM. Né? O que é isso? A gente vê que as alfa-sinucleinopatias, ou seja, principalmente Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas e doença com corpos de Levy, a alfa-sinucleína é uma proteína tóxica que se vai depositar no cérebro e muitas vezes ela vai ser um marcador específico quando o paciente tiver esse transtorno comportamental do sono REM, que basicamente é o paciente se movimentar muito ou às vezes falar durante o sono REM, né? Aquele sono que os olhos são movidos rapidamente que a gente sonha de forma vível. Então, a gente sempre pergunta para o acompanhante como é o sono do paciente, porque a gente pode diagnosticar isso clinicamente através do relato de um acompanhante ou através do exame de polissonografia, né? Então, igual eu disse, né, doença no corpo de Levy vai ter o parkinsonismo, um dos sintomas nucleares. Algumas alterações que são bem relevantes da doença com corpo de Levy, né, é a flutuação cognitiva. Então, às vezes o paciente está bem, às vezes ele está mal, ele vai ter uma variabilidade de nível de consciência, de conteúdo de consciência, e alucinações visuais complexas, aqueles pacientes que vão ver pessoas, animais, interagir com eles, né, e vão ter todo aquele perfil de distúrbio cognitivo. Né, que eu coloquei para lembrar que esses pacientes muitas vezes vão ter o transtorno comportamental do sono REM, eles vão piorar os sintomas quando você introduz neuroléptico, principalmente os neurolépticos típicos, por exemplo, o Aldol e clorpromazina. Então, a gente, quando precisa de usar o antipsicótico ou o neuroléptico, né, a mesma coisa, a gente utiliza os atípicos, preferencialmente clozapina, olanzapina e quetiapina, e muitas vezes o paciente vai poder ter desautonomia, né, preservação de memória e alteração no exame, no PET, marcador para dopamina, tá? Igual eu vou mostrar nesse slide. Então, em cima, a gente vê um paciente com SPECT, tá? Um exame que mostra fluxo cerebral, mostrando que esses pacientes têm um predomínio do hipofluxo mais posterior, parieto-occipital, com uma certa preservação das estruturas anteriores, tá? E também temporais. E embaixo, na figura, um marcador do transportador de dopamina, mostrando que os pacientes com quadro de Levy ou doença de Parkinson vão ter uma redução, igual a gente vê na imagem da direita, da marcação da dopamina no núcleo da base, né? Principalmente na região do estriato, né? Da região mais dos núcleos caudados, né? E do estriato, e mostrando que essa comunicação do estriato com a substância negra, né, do mesencéfalo, como ela é reduzida nesses quadros de parkinsonismo, isso repercute dessa forma no exame de imagem. Lembrando que esses exames, eles não são indispensáveis, o diagnóstico ele é clínico, e quando há dúvida diagnóstica, a gente lança a mão desses exames. Né, o que a gente vê? Que o tratamento também vai ser basicamente dos sintomas cognitivos, então, com as mesmas medicações, né, as medicações anticolinestérásicas, só que nesse caso a gente vai ter que tratar os sintomas parkinsonianos, por exemplo, igual a gente trata a doença de Parkinson, com levodopa, né, agonista, às vezes, pramipexol, né, e tratar o sintoma neuropsiquiátrico, lembrando do Levy, dessa sensibilidade ao neuroléptico, né. O parkinsonismo da doença de Parkinson, só para lembrar, ele tem duas formas, né, então a forma, né, tremulante, que o paciente vai se tremer, mas não vai ser tão lento e rígido, e uma forma com a qual ele é mais rígido e lento, né, são duas formas diferentes, e é uma forma que geralmente a doença de Parkinson responde bem à levodopa, né. Então, o que a gente sabe em relação à demência da doença de Parkinson? Que ela é tardia, que ela tem um perfil semelhante à da doença com corpos de Levy, né, que muitas vezes o paciente pode ter também os sintomas psicóticos, né, e que a fisiopatologia é muito semelhante à da doença de Levy, né, inclusive tem alterações intracitoplasmáticas que são os corpos de Levy, que a gente vê na doença de Parkinson, né, então tem gente que coloca até a doença de Levy e a doença de Parkinson dentro do mesmo guarda-chuva, não com a mesma doença, mas com uma mesma alteração anatomopatológica, com espectros de apresentação fenotípicas distintos, né. A degeneração córtico-basal vão ter achados típicos, tá? Que é uma apraxia, ou seja, uma dificuldade não de força e coordenação, mas de planejamento motor. Fenômeno que a gente chama da mão alienígena, que o paciente tem a impressão que a mão dele move sozinha, tá? Muitas vezes é um lado só, porque a doença com
Desculpa, a degeneração córtico-basal ela é assimétrica, a neurodegeneração em geral, lado esquerdo ou lado direito, e uma agnosia tátil, então o paciente vai ter uma dificuldade em reconhecer objetos, e perda da sensibilidade cortical, estereognosia, todos aqueles sintomas de alteração, por exemplo, de sensibilidade vibratória. Muitas vezes isso vem com alteração de fala, quando a neurodegeneração é do lado esquerdo, e muitas vezes o paciente também vai poder ter uma síndrome de hemionegligência, né? Aqui mostrando na ressonância sequência FLE, uma atrofia de predomínio frontoparietal, e no caso aqui, predominantemente do lado direito, tá? A nossa esquerda é o lado direito do paciente, embaixo mostrando também uma redução do metabolismo no PET. Para finalizar, em relação às doenças neurodegenerativas, existe o espectro da degeneração lobar frontotemporal, que eu acho que todo mundo conhece, que é um espectro, em geral, um pouco mais precoce em relação às síndromes demenciais, e como o próprio nome diz, vai gerar com acometimento frontotemporal. E a gente sabe que existem as síndromes que vão ter alteração principalmente do comportamento, que a gente chama de demência frontotemporal variante comportamental, que é a VC-DFT-VC, e vai ter as afasias progressivas primárias, que vão ser os distúrbios da linguagem, né, relacionados à degeneração lobar frontotemporal. Eu não vou entrar no mérito desse segundo grupo, tá, nessa apresentação. Eu vou focar principalmente no clássico, que é a demência frontotemporal variante comportamental, essa abreviação que a gente utiliza. Então, olha como é interessante, né? A gente vê que essa alteração frontal, envolvendo, por exemplo, a região mesial frontal, aqui nesse corte sagital, vai cursar, por exemplo, com apatia. Essa atrofia órbito-frontal é uma área muito social do cérebro, ela vai cursar com desinibição, tá? E perda do julgamento e perda de empatia. Então, o paciente vai poder apresentar, por exemplo, né, roubos, delitos, passar no semáforo vermelho, né, até cometer assaltos, sintomas despodorados, mexer com pessoa na rua, né, tirar roupa em local inadequado. Então, são sintomas de desinibição. E os sintomas frontais dorsolaterais, igual a gente vê aqui na imagem da direita, eles vão ser responsáveis principalmente pela dificuldade em atenção e disfunção executiva. Tá? Então, a gente vê que esse acometimento frontotemporal, né, a gente sabe que a região temporal também, na figura do meio, ela tem uma ampla conexão com a amígdala, e o próprio circuito também de papéis, né, o circuito límbico, ele vai ter também um papel em emoções, vai gerar uma instabilidade emocional muito grande no paciente, com desinibição, apatia e disfunção executiva e atenção, que são os hallmarks aí da degeneração lobar frontotemporal do espectro demência frontotemporal variante comportamental. Um dos tipos dela era antigamente conhecido como doença de Pick, tá? Mas atualmente a gente não utiliza tanto esse epônimo, que a gente sabe que são várias as proteínas FUS, TDP43 e proteína tal, que podem cursar com esse espectro fenotípico da demência frontotemporal variante comportamental. Entendendo as regiões do cérebro que são lesadas, olha só que interessante. A gente consegue entender os sintomas cardinais da doença: desinibição, apatia, perda de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Né? Então, aquele paciente fica até um pouco, vamos dizer assim, esquizofrênico, né? Sem ligar para as pessoas, sem ter emoções, né? Bem gélido, né? Bem estranho, vamos dizer assim. Às vezes pode ter comportamentos perseverativos, ritualísticos, né? Semelhante a toque, né? Tem paciente, por exemplo, que começa a colecionar lixo, né? Começa a colocar as coisas na boca, preferência por doce, começa a comer de forma compulsiva. E o déficit cognitivo, muitas vezes, de disfunção executiva, atenção, e com preservação de memória e funções visoespaciais. Então, aqui, uma diferença neuropsicológica bem relevante em relação à doença de Alzheimer, né? O diagnóstico ele é feito através dos sintomas clínicos e os dados de neuroimagem, né? Quando a gente junta as duas condições, a gente fala que o diagnóstico é provável, e quando você acha a mutação patogênica ou os achados anatomopatológicos pós-mortem ou na biópsia, você fala que o diagnóstico ele é definitivo. Tá aqui mostrando ressonância, tanto cortes coronais, axiais e sagitais,
essa atrofia. E aqui, mais uma vez, o PET-FDG, que é esse exame sempre colorido, tá? A gente chama de PET, mostra o metabolismo regional da glicose, mostrando esse hipometabolismo, né, frontotemporal. Né? Então, aqui, por exemplo, na figura A, a gente vê o temporal azul, né? Então, ele com metabolismo muito reduzido, o metabolismo frio, que a gente diz. E aqui, lembrando que as apresentações pré-senis, elas são relativamente frequentes, né? Pode ter uma história familiar importante, portanto, né, acometer antes dos 65 anos. Paciente com quadro cognitivo comportamental antes dos 65 anos, você tem que ligar o sinal de alerta em relação à demência frontotemporal, variante comportamental. Tratamento específico não temos, tá? Apenas tratamentos sintomáticos, e aqui o mais clássico, né, é a trazodona, que é uma forma de antidepressivo. Ele não é considerado inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele tem um efeito alfa também, mas que ajuda muito, às vezes, nos sintomas de desinibição, agressividade e nos sintomas compulsivos. Vou finalizar falando de duas condições que vocês vão ouvir falar muito. A primeira é a hidrocefalia de pressão normal, que era conhecido como a tríade de Hacking-Adams, né, que basicamente é a tríade de demência, apraxia da marcha, que é aquela marcha magnética, que é diferente da marcha parkinsoniana, que o paciente não consegue retirar o pé do chão, e incontinência urinária. Essa figura do Netter Neurology é uma figura bem emblemática, né? E o que a gente vê muitas vezes é essa hidrocefalia, que quando a gente punciona, a pressão licórica é normal, e quando você tira 40, 50 ml do líquor, o paciente pode ter uma resposta positiva. Ele pode melhorar os sintomas, principalmente de marcha, e também sintomas, né, cognitivos, após a punção. Né? Então, a gente faz esse teste, chama TAP test, você punciona 40 ml do líquor, avalia a marcha do paciente antes do líquor, depois do líquor, avalia o cognitivo do paciente antes do líquor e depois do líquor, e se o paciente tem um ganho de 10 a 20% a mais em relação ao pós-líquor, né, você pode tentar fazer o quê? Uma derivação ventrículo-peritoneal, né, e chamar o colega da neurocirurgia, colocar um catéter no ventrículo lateral, com drenagem para a região abdominal, passando pelo pescoço, e geralmente, de forma, se possível, com uma válvula regulatória de pressão, para que esse excesso de líquido não seja drenado, e muitas vezes o paciente melhora, né. E encefalopatia traumática crônica, né, que a gente chamava antigamente de demência pugilística, né, lembrando aí de alguns eventos emblemáticos, né, são pacientes que são submetidos de forma recorrente a traumatismo craniano, né. Então, a gente tem o Muhammad Ali, né, tem também o Maguila, né, que a gente conhece a história, vê que evoluiu com um quadro, além de sintomas de parkinsonismo com distúrbio cognitivo, e a gente vê que não é só no boxe, né, outros esportes, também futebol americano, né, tem a história aí do filme Concurso, né, que mostra um pouco a história do médico Joseph Omalo, que é um médico nigeriano que descreveu isso no futebol americano, né, e outros esportes, como hóquei, tem um caso relatado do Bellini, né, pelo professor Ricardo Nitrini, que evoluiu com um quadro demencial, o Bellini, que ergueu a taça, né, do futebol, do nosso futebol, do soccer, da taça da Copa do Mundo de 70, a gente sabe que naquela época, né, a bola era mais pesada, aquela bola de capotão, que com a chuva ficava mais pesada ainda, absorvia água, e não tinha tanto cuidado, né? Hoje, quando tem um traumatismo craniano no jogo de futebol, se vocês verem, existe um protocolo que ele é feito de acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o jogo é interrompido imediatamente para o atendimento do paciente, e se ele tiver uma concussão, ele é retirado do estádio e fica até 14 dias fora. Né? Então, isso é importante porque hoje em dia a gente tem tido esse cuidado, e os esportes com choque maior, idealmente o jogador deve jogar de forma protegida. Na encefalopatia traumática crônica, ela tem muita alteração psiquiátrica, o paciente fica agitado, agressivo, irritadiço, depressivo, um alto índice, às vezes, de suicídio nessa população, e muitas vezes pode desenvolver um quadro também de parkinsonismo, tá? Então, é um quadro associado, né? Eu queria terminar
falando um pouco também, né, da minha área de atuação agora, que é do COVID, né, que a gente tem estudado as alterações cognitivas pós-COVID. Ainda não tem muito dado na literatura, a gente tem recrutado pacientes no ambulatório do grupo de neurologia cognitiva do comportamento do HC, mas a gente tem tentado traçar um perfil, tanto em pacientes graves, que ficaram entubados e muito tempo UTI sedados, quanto em pacientes leves, né? Então, a medicina é sempre um aprendizado, né? A gente vê que a natureza, às vezes, se replica, né? Igual essa fruta que eu achei lá em Novo Airão, no Amazonas, né? Que eu achei parecido com a estrutura do COVID. E trouxe essa frase aqui em relação, né, ao que a gente tem visto, né? A gratidão emana sem parar, como se tivesse ocorrido inesperado. A gratidão de um convalescente, pois a convalescência era esse inesperado. O júbilo da força que retorna da renascida fé no amanhã e no depois do amanhã, do repentino sentimento e pressentimento de um futuro, de aventuras próximas e de mares novamente abertos. Ou seja, o Nietzsche escreveu isso, né? Todo mundo conhece a história dele, sabe que ele sofria de enxaqueca gravíssima, tem gente que até postula que ele não poderia ter uma neurosífilis, mas num período qual ele ficou melhor, né, de reabilitação. Então é isso que a gente espera, né, que esses pacientes pós-Covid tenham, né, uma resposta positiva. A gente não sabe ainda, né, está estudando os estudos de follow-up, mas espero que seja apenas uma pandemia aí transitória, que em breve a gente volte à normalidade. Tá? Então, eu queria agradecer novamente o convite. Deixei meu e-mail pessoal, tá? Meu nome, o e-mail, se alguém tiver uma dúvida em relação ao nosso projeto de avaliação de pacientes pós-Covid. Basicamente, a gente tem avaliado pacientes de São Paulo, né? Porque existe necessidade de uma avaliação presencial, de alguns exames também que são imprescindíveis de ser feito localmente, e trazer o Twitter do nosso grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas. Basicamente é isso, obrigado, e estou à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Primeiro, eu queria agradecer demais pela aula, eu achei muito, muito enriquecedora. Eu acho muito bom a gente ver de perto essas coisas, né? Coisas que a gente não vê na faculdade, eu acho, por enquanto, né? Que a gente está no quinto semestre ainda. Mas eu já acho que é muito bom a gente já ir tendo contato com isso, para quando a gente ver de verdade, a gente já está mais preparado. Eu acho que o Frank tem... É muito interessante, porque, assim, quando vocês terminarem a formação, seja para fazer posto de saúde ou quem for fazer geriatria, o espectro de paciente com quadro cognitivo que vocês atender serão muito relevantes, que é uma doença com prevalência alta, né? Então, assim, vocês não precisam saber a fisiopatologia, né, igual eu falei com detalhe aqui, mas saber reconhecer que existe, como tratar os sintomas iniciais e a quem encaminhar é importante, né? Então, a aula fica até como... E a possibilidade também de saber reconhecer as outras síndromes, né? Saber que o paciente com Parkinson pode evoluir com demência, reconhecer que existe a demência frontotemporal, porque muitos pacientes são abordados principalmente no serviço de psiquiatria antes de vir para o neurologista. Quase 40% dos pacientes, eles passam primeiro no psiquiatra com demência frontotemporal. Então é importante ter esse reconhecimento e saber que isso existe, né, no ponto que vocês estão agora. Frank, você tem uma coisa para falar, meu querido? Pode perguntar. E a pergunta que eu fiquei na dúvida ali, por exemplo, se eu tô no hospital, assim, chega o cara com a AVC que tu disse, ele pode estar com hemiparesia em si, né, ele vai estar com hemiparesia, provavelmente, né, e aí eu queria saber se, por exemplo, se eu peço a TC de crânio, vejo que não é um AVC isquêmico, para ver se não é AVC hemorrágico, é isquêmico, eu trombolizo com a actilise, né, e aí, em si, ele pode em si ficar com demência permanente ou pode em si evoluir bem sem ter demência, assim? Como é que costuma ser esse prognóstico em si? A pergunta é muito boa, né? Porque hoje em dia o AVC agudo ele tem tratamento, né? Não só a actilise, mas os pacientes com lesão de grandes vasos, né? AVC de carótida e cerebral média, existe a possibilidade da trombectomia mecânica. É como se fosse o que a gente faz no infarto agudo do miocárdio. Mas, assim, muitas vezes, você vai ver isso quando você vê os pacientes trombolizados, o efeito do actilise e da trombectomia mecânica, ele vai ser parcial.
vai ser mais no sentido de você preservar aquela área de penumbra, né? Por quê? Por mais que você leve o paciente, sei lá, tive um AVC agora, eu moro a 20 minutos do HC. Eu tive um AVC e fui para o HC, fui tratado corretamente, de forma imediata, isso vai demorar pelo menos 1 hora e meia para iniciar o tratamento. E nisso, já vai ter tido alguma lesão, né, de core, que a gente fala. Uma parte do tecido neurológico ele já vai ter morrido, né? Seja de 10 centímetros cúbicos, 20, 30, 100, 200, a gente não sabe. E você fazer o tratamento com actilise e trombectomia mecânica é o quê? Você restringir essa área de necrose. Algumas vezes, a área vai ficar tão pequena que o paciente não vai ter uma sequela cognitiva e nem física, mas outras vai ter. Tá? O que vai definir se o paciente vai ficar com uma sequela ou não? Várias coisas. Primeiro, o território do AVC que ele teve, a localização. Segundo, a extensão desse AVC. Terceiro, idade do paciente e fatores de risco que ele tem. Então, é diferente de uma pessoa com 40 anos que tem um AVC de um idoso de 90. Né? Quarto, o tempo que ele demorou a ser atendido e tratado, que a gente fala, o tempo porta-balão, né? O porta-actilise. É igual um infarto, né? Então, quanto mais precoce, maior a chance. E quinto, a reabilitação, né? Então, o paciente pós-AVC, além de identificar o mecanismo do AVC, você tem que tentar tratar de acordo, né? Então, o paciente, por exemplo, teve AVC e tem fibrilação atrial, você não vai dar AS, você vai anticoagular ele para ele não ter outros AVCs. Por quê? Se ele tem AVCs em somatória, né, em regiões diferentes do cérebro, você começa a desconectar essas regiões, então o risco dele ter uma síndrome cognitiva é muito maior. Então, assim, o actilise, ele reduz o risco, né, com certeza. Não sei te falar, acho que não existe esse dado na literatura de quantos por cento ele reduz, mas ele reduz. Mas não é só isso, né? É todo o contexto, a inerência do caso, a individualidade do paciente e o tempo e a forma de atendimento. Lembrando que muitas vezes o paciente vai estar no interior, né? Vai estar num lugar que nem vai ter actilise, nem trombectomia. Então, é uma coisa complicada. Né? Mas é ótima a sua pergunta, é isso mesmo. Né? O actilise, alguns pacientes a gente trata, o cara sai zerado. Então, esse cara que saiu zerado, sem lesão, ele em geral não vai ter um declínio cognitivo. E tu usa a escala Denise em si para avaliar esse pós-AVC ou não? Muito raramente, tá? O que a gente faz aqui no ambulatório do HC, né? Assim, os pacientes pós-AVC que a gente segue na enfermaria, eles têm um retorno precoce, e a gente faz uma bateria cognitiva nesses pacientes, né? E o que tem nessa bateria? O Mini-Mental com exame de triagem rápida, um exame de memória específica, que chama bateria breve do rastreio cognitivo. Tá? A gente faz outros testes, que é o teste de fluência verbal semântica, fluência verbal fonêmica, que basicamente você pede para o paciente gerar uma lista de palavras ou animais em 1 minuto. Teste do desenho do relógio, aborda sintomas de ansiedade, depressão e sono através de escalas específicas, e tem um questionário que a gente aplica no cuidador ou no familiar que chama escala de Pfeffer. É uma escala que o cuidador ele aplica, ele lê e marca, ele mostra a funcionalidade do paciente, ou seja, se ele tem dificuldade em atividades de vida diária, se ele sabe manejar dinheiro, preparar um alimento, né, se ele pode ficar sozinho em casa, se ele consegue acompanhar uma história na televisão, na revista, no jornal, né? Então, a gente faz esse approach, mas não eu não conheço essa escala que você falou, esse Denise. Né? A gente faz uma escala específica que a gente junta vários elementos cognitivos aqui do Hospital das Clínicas mesmo. Oh, e no caso, no Hospital das Clínicas, vocês usam stent retriever ou não? Para tirar esses coágulos em si, usam? Sim, até o escopo, né, dos estudos novos é até 24 horas, né, que tem 2 estudos que foram lançados em 2017, né, que é o Down e o Diffuse 3. Né, então, é preconizado até 24 horas, de acordo com critérios específicos que você vai ver tanto na angiotomografia ou na angiorressonância, e na CT, né, na tomografia perfusão, e na ressonância de fusão-perfusão, ou na ressonância-perfusão, se ele tem critério ou não. Mas no HC, em geral, a gente só faz até 12 horas, tá? Porque, por ser um dos poucos lugares em São Paulo, do SUS, que faz, não tem condição de atender a população inteira. Vocês sabem que a grande São Paulo tem mais ou menos 17 milhões de habitantes.
Então, a gente não consegue ter a demanda suficiente para 24 horas de delta, até porque a gente sabe que a maioria dos pacientes que chegam com 24 horas, eles não vão ser elegíveis ao critério. Mas até 12 a gente avalia, tá? A tendência é daqui a uns anos aumentar para 24, e aí sim, né, a gente usa os stents retrievers para fazer isso, né? Ele entra, ele abre o vaso e tira, né, principalmente cerebral média, ramo M1, ramo M2, né, que são porção proximal da cerebral média. Basilar, às vezes a gente faz, né, os AVCs de circulação posterior e os AVCs carotídeos, né, a gente tem isso sim. Eu tenho uma pergunta. Em relação à prevenção, assim, teria alguma coisa, tipo jogos, sabe, que ajudem? Pergunta é ótima. Deixa eu abrir aqui um artigo, deixa eu ver se eu consigo achar. Isso é uma revisão do ano passado. Vou compartilhar com vocês. Se eu achar. Não sei onde que tá meu computador, tô com tanto artigo. Acho que é esse aqui. Não. Ó, vou falar sem o artigo, porque eu não sei em que pasta que eu coloquei. Em geral, até coloco isso em aula. Acho que eu esqueci de atualizar essa aula. Tá, ano passado saiu um consórcio, né, que... Acho que é do Lancet, por isso que eu não tô achando. Acho que eu achei. Deixa eu ver se é esse. Tá, que foi uma reunião de vários pesquisadores de doença de Alzheimer, assim, com estudo e tentar achar um meio termo, né, do que realmente poderia prevenir, né, a doença de Alzheimer, tendo em vista que o tratamento hoje em dia ele é muito escasso e muito discutível, igual eu disse, em relação a esse novo anticorpo monoclonal. Né? E o que a gente tem sobre prevenção em Alzheimer? Primeira coisa, escolaridade, né? Porque a gente sabe, países e comunidades, culturas que têm escolaridade mais alta, você consegue, né, ter no cérebro, vamos dizer assim, uma conectividade maior. Então, o paciente, quando tem um insulto, seja um insulto de AVC, um insulto neurodegenerativo, ele resiste mais, porque ele vai ter mais comunicação entre diferentes áreas do cérebro, né? Então, a escolaridade é um fator preventivo em relação à doença de Alzheimer. Outras coisas é realmente isso, atividade física, né, atividades cognitivas, aí isso inclui, sim, né, jogos, né, paciente aprender instrumento musical, isso é muito importante, né, atividades sociais, então aquele paciente participa de grupo de idosos, grupo de igreja, né, a gente sempre, claro, agora tem essa questão da pandemia, a gente não está no meio termo disso, mas em tempos normais, quanto mais estímulo cognitivo o paciente tiver, melhor. E isso inclui também, por exemplo, trabalhos manuais, então, paciente meu que fazia tricô, crochê, oriento retomar isso. Paciente jogar dominó, montar quebra-cabeça, fazer sudoku. Existe aquele método Supera, que chama, se você jogar no Google, que são alguns treinamentos específicos em idosos. Isso pode ajudar, né? Então, assim, são várias as metodologias que eu sempre explico para o paciente, só isso não vai funcionar. Então, o paciente, além disso, ele vai ter que controlar bem as comorbidades dele, fazer atividade física, ter a dieta adequada, que é a dieta lá, igual eu disse, do Mediterrâneo. O que é a dieta do Mediterrâneo? A dieta que vai englobar, né, muita verdura, muita fruta, folhas verdes em geral, né, nuts, azeite de oliva, mais carne branca, né, peixe, etc. Então, isso, inclusive, eles colocam nesse trabalho até poluição, né, e outras coisas. O paciente evitar isso pode ser um fator preventivo. Tratar bem sintomas psiquiátricos, então, por exemplo, quadros depressivos e ansiosos,
Nunca deixar o idoso com baixa acuidade visual, baixa acuidade auditiva, sempre ter atenção a isso, porque o idoso que não está enxergando bem, não está escutando bem, ele vai se isolar, vai ter menos estímulo, né? Então, um grande grupo de fatores que, quando você coloca em conjunto, você, a longo prazo, vai ter um benefício preventivo em relação às demências, em geral. Né? E a demência mais estudada é a demência de Alzheimer, porque é mais frequente. Né? Mas a gente recomenda, tá? Tem paciente minha que joga dominó, xadrez é um pouco mais difícil, porque é muito complexo, né? Mas dama, né? A gente sempre orienta o cuidador, tem um manual do cuidador do nosso grupo que a gente sempre manda para os familiares e para os cuidadores, né? Para eles poderem fazer, né? De acordo com o que a gente diz ser o mais correto, né? Então, acho que sim, né? Isso está recomendado, sim, mas sempre em conjunto com essas outras coisas, né? Nunca de forma isolada. Perfeito, muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tava vendo os slides dele, lembrei de um agora. Como é que vocês avaliam a linha média dos pacientes? Vocês usam alguma escala específica para avaliar distúrbio de linha média, essas coisas? Eu vi um slide que tu botou das fasecas ali, né? E aí eu queria saber como é que vocês avaliam isso. O que seria distúrbio de linha média? Eu não tenho isso em mente. Quando o paciente tem algum trauma, algum assim, sabe? Quando Você está lendo desvio de linha média, é isso? Quando tem lesões de massa, essas coisas? Isso. Não tem escala, né? A gente pega uma linha traçada da protuberância occipital até a região frontal e calcula de acordo com o ângulo perpendicular do septo pelúcido e vê quantos milímetros que dá. Né? Isso a gente vê mais em relação a paciente com AVC hemorrágico, hematoma subdural e hematoma extradural. Né? Então, você sempre tem que fazer o cálculo do desvio de linha média. Mas isso, assim, ele não diz muito para a gente, né? É um dado a mais para você decidir se você vai drenar esse paciente ou não, né? Fazer uma cirurgia. Mas isso mais num cenário de emergência, né? Quando você avalia, por exemplo, hidrocefalia, que talvez seja mais interessante para o escopo dessa aula, né? Na hidrocefalia de pressão normal, a gente usa uma escala. Deixa eu abrir aqui e compartilhar de novo. Acho que não está compartilhada a minha tela, tá? Acho que tá, né? Tá sim. Tá, a gente faz o seguinte, a gente pega o maior diâmetro do corno anterior do ventrículo lateral com o diâmetro biparietal, tá? Divide este por este, ou seja, do corno pelo diâmetro biparietal, marcando bem no osso. E se ele dá maior do que 0,3, isso é sugestivo de uma hidrocefalia. Isso chama índice de Evans. Tá? Mas isso vocês não precisam saber, tá? Mas isso ele prediz o risco de hidrocefalia. Quando ele está acima de 0,33, ele é mais preditor ainda de hidrocefalia. Mas isso pode ter relação ou não com o quadro demencial. Tá? Tem paciente que tem hidrocefalia sem nenhuma apresentação clínica. Então, assim, é um achado de imagem, que às vezes pode estar associado a um quadro cognitivo ou não. Tá? Do desvio de linha média, isso é mais para um evento de um atendimento agudo. Né? A gente não utiliza isso consultório, né? Isso mais no pronto-socorro. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente pode interromper a gravação.